Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a soberania de Deus vista na história relatada em Atos dos Apóstolos, na cidade de Filipos, quando o apóstolo Paulo esteve lá para iniciar o trabalho de pregação do Evangelho. É bom a gente lembrar que o apóstolo Paulo estava na Ásia e queria continuar na Ásia, que hoje é Turquia. Ele queria continuar lá e pregar em vários outros lugares onde não tinha pregado ainda. Mas Deus considerou suficiente o trabalho dele em Éfeso e que seria válido para espalhar o Evangelho em toda a Ásia através dos discípulos. Deus usou Paulo e queria usar os discípulos de Paulo. E assim aconteceu. E Paulo querendo ir para um lugar, a Bitínia, o Espírito de Cristo não permitiu e ele teve uma visão, um sonho de um cidadão macedônio chamando, venha, passe a Macedônia e ajuda-nos. Ele entendeu que aquilo era de Deus, imediatamente partiu para Macedônia, atravessando aquele mar, não sei se é o mar Egeu ali, e foi para lá. Tessalônica e várias cidades ali, até que chegou a Filipos. Em Filipos, ele, de alguma forma, entendeu que era de Deus para estar ali. Nem sinagoga havia. Segundo alguns estudiosos, os judeus em um determinado lugar, quando juntam um grupo razoável, digamos, 10 judeus, já podiam formar uma sinagoga. E em Filipos não havia, provavelmente não havia judeu ou não havia nenhum testemunho de judeu ali. Paulo considerava o judaísmo uma base para a pregação do Evangelho. No Brasil, quando os evangélicos chegaram, chamados protestantes, eles encontraram uma base, o catolicismo. No Brasil, o catolicismo sempre foi uma base para a apresentação de Jesus como o único Salvador, não qualquer santo ou qualquer ajuda, outra apenas de Jesus. O Evangelho foi assim disseminado no Brasil, mas já tendo uma base que era o catolicismo. Isso é para a gente fazer uma comparação. Paulo gostava de pregar o Evangelho onde já havia uma base de judeus e conhecimento do judaísmo para, a partir dali, apresentar Jesus. Mas quando não havia, o trabalho precisava ser apresentado de outra maneira. Em Filipos, Paulo chegou lá e era uma cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Estou lendo em Atos 16. E nessa cidade ele disse, permanecemos alguns dias. Fazendo o quê? Orando, vendo, olhando, observando, aprendendo. No sábado, eles costumavam seguir o padrão judaico de guardar o sábado, foram dedicar aquele sábado a buscar o Senhor. Na verdade, eles trabalhavam todos os dias para Deus, então não havia mais o sentido de guardar o sábado. Mas naquele sábado aconteceu de ser interessante, eles foram para a beira
de um rio, onde parecia haver um lugar de oração. E ele diz: assentando-nos ali, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então havia um rio, um local agradável, tranquilo, eles estavam ali orando, foram orar, cantar e orar. Aí apareceram mulheres para lavar roupa ali no rio. Naquela época, quase não havia o conceito de se banhar, de nadar, isso não era comum. E o apóstolo Paulo, junto com os companheiros, vestido de suas roupas, estavam ali assentados nas pedras à beira do rio, orando, cantando, louvando a Deus. E certas mulheres se aproximaram, provavelmente para lavar roupa, como essa mulher, certa mulher chamada Lídia, que era da cidade de Tiatira, também uma cidade da Ásia, e vendedora de púrpura. Ela era temente a Deus e escutava. Quando eles falaram do Senhor, falaram com o Senhor, aquilo despertou alguma coisa nela. E o Senhor então lhe abriu o coração para ouvir e atender às coisas que Paulo dizia. Bem, nós não estamos vendo aqui o problema da língua. Havia línguas diferentes, mas como o grego era falado no mundo todo, o apóstolo Paulo falava bem o grego, então provavelmente ele se dirigiu numa língua que as mulheres ali podiam ouvir, e as mulheres estavam atentas. A Bíblia não diz a respeito daquelas outras mulheres, provavelmente depois algumas delas se converteram também. Mas a Lídia foi a primeira que se aproximou e ouviu, e então se interessou e recebeu a pregação da palavra. Ela creu, entregou a vida para Jesus e foi batizada. Ali mesmo, eles estavam na beira do rio. E então ela levou os apóstolos, os irmãos que estavam com o apóstolo Paulo, para a sua casa e nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, então entrai em minha casa e aí ficai. E a isto nos constrangeu. Por que ela teve que constranger, insistir e convencer? Porque Paulo estava acompanhado de homens. Entrando numa casa de mulher, provavelmente ela não tinha marido, ou era viúva ou separada, ela estava fora da terra dela, em uma outra terra. E por causa disso, talvez eles tenham tido um pouco de cuidado e zelo e não aceitaram logo entrar na casa dela. Mas como ela insistiu, eles então ficaram lá e estabeleceram ali uma base, seguindo a orientação de Jesus em Lucas 10, por exemplo, quando enviou os seus, Lucas 9, 10, quando enviou os seus 12, depois os 70, Jesus deu orientações. Onde vocês entrarem, vejam se há uma casa onde essa pessoa seja digna. Se houver uma casa assim, vocês fiquem nessa casa e não fiquem mudando de casa em casa. Fiquem nessa casa, estabeleçam ali uma base para o trabalho missionário e vocês então vão começar ali a discipular aquelas pessoas. Paulo já tinha feito isso com Áquila e Priscila. Quando chegou em Corinto, não tinha condições de estender o trabalho, então ele ficou algumas semanas na casa da Priscila e do Áquila, e ali ele os discipulou, ensinando o caminho do Senhor, até que eles ficassem firmes no Senhor. Depois, quando Timóteo e os outros chegaram a Corinto, isso foi pouco depois de Filipos, Paulo, então, estabeleceu ali o início do trabalho. Começou, já tinha uma casa do Áquila e da Priscila, e com o Timóteo e os outros discípulos, ele saiu a evangelizar na cidade. E aí muita gente se converteu em Corinto. Nós estamos em Filipos, foi antes de Corinto. Não havia sinagoga, não havia por onde começar. Então começaram
vários dias sozinhos na presença de Deus, orando, cantando, louvando, até que naquele sábado a Lídia se converteu. Ofereceu a casa dela e eles tomaram a casa da Lídia como base missionária, o início da igreja em Filipos. A seguir é narrado isso para focalizar a soberania de Deus. Deus escreve de uma maneira que na hora nós não entendemos. Eles indo para o lugar de oração, provavelmente algumas pessoas iam se reunir com eles lá também, a Lídia e outros. O diabo, sabendo disso, enviou uma representante dele, uma mulher, não é dito o nome dela, que era uma jovem, adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores que exploravam o trabalho de adivinhação dela. Eles cobravam para ela, inspirada por demônios, poder adivinhar. E o diabo quis denunciar o apóstolo Paulo e os seus companheiros e usou aquela mulher para falar e falar alto que eles eram servos, o Deus Altíssimo. Bom, em princípio a propaganda foi boa, mas aquilo continuou todos os dias, insistindo, aquilo já estava chateando. O apóstolo Paulo, indignado, revoltado contra aquele demônio, discernindo que era demônio, mandou que ele saísse em nome de Jesus, repreendeu aquele demônio. E a mulher, aquela moça, ficou liberta. Os seus senhores, vendo que se desfizera a esperança de lucro com aquela moça que adivinhava por um demônio. Eles agarraram a Paulo e Silas e os arrastaram à praça à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque nós somos romanos. Eles não sabiam que Paulo era cidadão romano também. E a multidão se levantou unida contra eles, e também com os pretores, que eram autoridades, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas em praça pública. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. E o carcereiro, claro, obedeceu. Bem, uma história que aparentemente terminou mal. Eles na cadeia. Mas Deus é Senhor na cadeia também. E a cadeia para um cristão não é o fim de tudo, não. Como o hospital também não é. Se Deus leva algum servo seu para o hospital, porque tem uma obra a fazer naquele hospital, Deus pode levantá-lo e tirá-lo de lá, como pode fazê-lo ganhar muitas almas naquele hospital. Deus leva alguns dos seus servos para o hospital para darem testemunho do Senhor lá dentro e para quebrar o seu eu. O crente, quando está acomodado, é como aquele profeta velho lá de Samaria que não podia profetizar, tão acomodado ele já estava. O pecado em Samaria se multiplicava e o profeta velho acomodado. Há crentes que são acomodados, então tem que ir para o hospital para serem quebrados e se arrependerem, se voltarem para Deus. No caso de Paulo, a prisão não foi por causa de pecado deles, mas embora tenha envolvido também um quebrantamento do eu dele, de Paulo. Ele não seria um grande pregador com honras e glórias, mas em prisões. Mas na soberania de Deus não importa. Importa que se ganhe almas, ainda que seja em prisões. Quando a gente pensa em presos, irmãos que estão presos em cadeias, a gente fica com pena deles, mas Deus está usando lá na cadeia para renová-los espiritualmente, para que eles ganhem outros, para fortalecê-los espiritualmente dentro da cadeia. Na soberania de Deus, ele permite alguém ir para a cadeia
para poder se renovar e falar do Evangelho. O apóstolo Paulo foi para a cadeia, mas Deus tinha uma obra a fazer, mandou um terremoto, o carcereiro se converteu e toda a sua família, e aquela história terminou bonita em Filipos, uma igreja forte, bem estabelecida, a casa da Lídia e também com o carcereiro. Nós não sabemos o depois, sabemos que aquela igreja cresceu, muita gente se converteu. Mais tarde, o apóstolo Paulo enviou uma carta aos crentes filipenses, que está registrada na Bíblia, porque era uma igreja forte, poderosa, muita gente se converteu. Na soberania de Deus, Paulo sofreu no início, sozinho, sem nada, sem ter como começar o trabalho, para que a Lídia se convertesse. Depois apareceu aquela mulher endemoniada para que ele fosse preso, porque Deus queria converter a família do carcereiro. Meu irmão, quando você ficar preso, quando as coisas piorarem para o seu lado, olhe para cima e pergunte ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu sei que o Senhor quer alguma coisa, o Senhor promete estar comigo, não promete facilidade, nem conforto no mundo, mas o Senhor promete estar comigo. O que o Senhor está querendo agora de mim? Diga isso para Deus e saiba que Deus é soberano. Ele quer usar você, ainda que seja na maior dor ou privação, na maior necessidade ou carência. Deus continua soberano e querendo usar você. Creia nisto.